Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem com todos vocês que me acompanham por aqui? Eu sou Bruno Mazzoni, bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Chegamos a março, dia 1 de março, e eu vou conectar essa notícia aí que o Brasil vai taxar, ou vai tentar taxar, né? Precisa aí ainda do aval do Congresso, esse tal imposto sobre exportação de 9, alguma coisinha. Brunão, por mais que seja keynesiano, vai dar uma cornetada. Já tem vídeo aqui no canal onde eu falo para vocês qual é o melhor modelo, pelo menos Bruno Mazzoni opinando, de política de preço para a Petrobras, qual a empresa que inclusive tem parceria com a Petrobras, qual estado, né, qual governo que a Petrobras poderia se espelhar, inclusive governo que financia bastante o Fundo Amazônia. Então eu vou comentar aqui, dar a minha tagarelada de novo, pessoal, porque tivemos uma decisão, pelo menos por ordem do Palácio do Planalto, tá, que eu considero ser ruim, né, esse tal imposto de exportação, né? Vamos cornetar sobre ele. Bom, sem mais delongas, pessoal, vou passar aqui pela entrada, pulo para os disclaimer e aí sim, vamos para a notícia aqui. Então o papo vai ser o quê, pessoal? Notícia, Equinor, que é a empresa, ou Equinor, que é a empresa aí, Viking, que eu gostaria muito que não só a Petrobras se espelhasse na governança, economia mista, já se espelha muito parecido, mas que criassem ali uma holding, essa holding sim 100% estatal, que cuida dos lucros da Petrobras e não da política de preço, e não da produção, e não da política de investimentos, enfim. Comento já com vocês mais sobre isso. Mas a notícia de ontem e que vai fazer preço, pessoal, já fez mais ou menos preço durante o pregão, tende a fazer bastante preço hoje. No meu ponto de vista, vamos ver como que o mercado vai andar, mas creio que seja para baixo, tá? Que é o Brasil taxará a exportação de petróleo por 4 meses. Qual que é a única notícia boa desse headline aí, ou desse fato que o Haddad e o Palácio do Planalto trouxe? 4 meses, pelo menos será por 4 meses, tá? Se passar, eu não passaria, eu não sou a favor, eu vou dizer para vocês um pouquinho, tá? Da minha visão mais heterodoxa, como eu já trouxe para vocês aqui, eu não sou, se eu fosse economista, não seria liberal, pessoal, seria na parte mais keynesiana da história, tá? E mesmo assim, não aprovo. Acho um erro, acho até como que eu poderia dizer? Uma preguiça da classe política quando faz isso. Taxar, criar imposto é uma preguiça, né? E eu vou falar porque seria uma preguiça, tanto da parte direita como da parte esquerda, né? Na parte direita, no governo do Bolsonaro, por exemplo, troca o presidente para tudo que é lado, tá? Acho uma preguiça isso. Da parte da esquerda, criar imposto, puta de uma preguiça. Eu já vou comentar o porquê. Tá? Então, créditos para o Bernardo Caran e a Marta Nogueira, onde eu peguei aqui esse bloquinho da página de economia do UOL. A notícia, pelo que eu vejo aqui, é vinculada pela Reuters. O imposto é de 9,2%, tá? Pelos próximos 4 meses, segundo o anúncio do Haddad. Eu não vou observar aqui que o Bernardo e que a Marta cornetaram, mas pelo visto, precedente perigoso, eles devem ser contra. Deixo para vocês aí a dica, né? O UOL, pessoal, esse é um artigo aberto, gratuito, para cada um aqui estudar. Eu vou trazer mais um artigo que esse sim talvez seja mais interessante. Eu deixar aqui o link, já deixei em um vídeo anterior o link que é do Valor Econômico, tá? Valor Invest no caso. Bom, aqui, pessoal, qual é a empresa que eu acho que a Petrobras deve se espelhar? A Equinor, tá? A Equinor que tem o seu site de relações com o investidor, tem stocks, né, ações na NYSE, dá para se negociar a Equinor, o código é EQNR, tá? Tem também a própria estoque, ação na Noruega, tá? Aqui tá para mim o que a Petrobras poderia seguir como modelo de governança e segue algo parecido. Então a governança da Petrobras, economia mista, é igualzinha o país nórdico que detém ali metade das ações, né, metade mais 1%, se eu não me engano, da Equinor. Tá? A Equinor é a empresa norueguesa de produção de petróleo. Tá certo? Então, na parte de empresa, eu digo que a Equinor e a Petrobras andam juntinhas, governança e economia mista. Show de bola. Tá certo? Mas com muita disputa entre iniciativa privada, iniciativa, vamos dizer assim, e posição do governo, mas principalmente acionistas minoritários, gringos por lá e o governo da Noruega. Essa governança, eu acho que a Petrobras e a Equinor estão parelhas, né? Ambas até em 2022, pessoal, iniciaram aí a produção no projeto de recuperação avançada
de petróleo no campo de Roncador. Tá? Essa notícia foi vinculada aí pela própria Equinor, tá? Lá no dia 20 de abril de 2022. Então são companhias que se conhecem, são companhias que estão ali entreladas em alguns processos produtivos. A Equinor tem muito interesse no Brasil, Noruega mais ainda, não obstante que tem ali uma das grandes financiadoras do Fundo Amazônia. Tá? Então é importante essa parceria, não é algo distante, apesar da empresa estar lá na Europa, né, na parte nórdica da Europa ali, mas já temos um pouco de afinidade. O que não existe em termos de afinidade? Aí esse artigo que eu trago para você do Marcelo Trindade já foi compartilhado com vocês. É um artigo super rápido, pessoal, de 2022 também, onde ele fala, né, a Petrobras e o exemplo da Noruega. Tá? Porque cada grande lucro da Equinor é celebrado e ela jamais, aqui eu vou dar um zoom para vocês, tá? E ela jamais esteve envolvida em esquemas governamentais de corrupção. Aqui tem aquele, né, já um pouco de opinião em relação a corrupção ou não, tá? Mas eu nem vou entrar nesse papo de corrupção ou não, eu vou entrar no papo mais de o que fazer com o lucro, como fazer gestão de uma empresa estratégica. Tá? Aqui uma visão do Brunão mais keynesiana, mas você liberal também pode comentar e muito provavelmente a gente vai chegar no mesmo ponto, talvez por ferramentas diferentes. Qual que é a diferença da Equinor para o Brasil, que eu acho essencial e que muda, onde lá se comemora lucro e aqui não se comemora lucro, tá? É que a governança da Equinor e da Petrobras, já falei, né? Em termos de produção, a produção e o refino, a governança é 50-50, a economia mista, só que o governo da Noruega criou uma holding, como se fosse uma Itaúsa da vida, da Equinor, onde essa holding só faz gestão do lucro da Equinor. E essa holding, logo, ela é estatal, 100%. Não tem uma ação para o capital privado. Então, o capital privado e o capital estatal, eles discutem e disputam de maneira igual, ali, igualitária, voto a voto, estratégias de produção, estratégias de política de preço, tudo. Tá? Muita discussão ali. Não é nem para um e nem para outro. Tá? Só que o lucro, lá no final, quem vai distribuir é o Estado. E por políticas que tem que ter ali um conselho, tem que se dizer o que vai fazer daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então a Equinor tem toda uma governança específica embaixo de uma holding 100% estatal que vai decidir o que fazer com o lucro, ou seja, trabalho. Por isso que eu falei que era preguiça do jeito que está, tá? A Petrobras, onde troca-se o diretor da produtora, troca-se o diretor da refinaria, troca-se o diretor da própria Petrobras, que Petrobras, pessoal, tem que ser um cavalo de corrida, na minha opinião. É muito legal ser economia mista, e aqui é um primeiro prego, porque eu acho legal a economia mista, mas o liberal não vai achar que tem que privatizar, e até aí, aqui a gente diverge, mas é uma divergência que eu acho super saudável. Tá? Eu não acho que tem que privatizar, se você acha que tem que privatizar 100%, beleza, deixa nos comentários aí. Tá? No meu caso, o modelo ideal é da Equinor. Então, a produtora, a refinaria é 50-50. As discussões sobre política de investimentos e política de preços são todas travadas. Eu acho que a Equinor faz o certo. Então, a política de preços internacional, ela é um avião, tá certo? Lucrando pra caramba com distúrbios da inflação, como a Petrobras aqui também lucrou. E aí, esse fruto de disputa internacional pau a pau, ou seja, PPI, joga o jogo que é jogado no mundo, tá? A Petrobras, na minha opinião, tem que jogar, tem que ser PPI, só que aí o lucro, tá? O lucro não. O lucro é estratégico, o lucro é finito, Petrobras, combustível fóssil, Equinor, a mesma coisa. Esse lucro, aí sim, não pode ter preguiça. O governo, na minha opinião, teria que se criar uma holding ali para cuidar só do lucro, para não opinar em política de petróleo, de preço de petróleo, perdão, do barril, para não opinar em política de investimentos, para tentar conter, como aqui o Marcelo critica, né, corrupção, cria-se só o que fazer com o lucro e não com o que fazer com a produção, porque a Petrobras é uma gigante, tem petróleo, extração mais barata do que o mundo, vai voar. Tá? Talvez nem com esse imposto de exportação aí, a Petrobras fique inviável para os olhos internacionais, ela ainda continue
com um petróleo barato. Talvez até aproveite essa crise geopolítica para vender petróleo anyway, né? Tanto faz, eu não quero comprar da Rússia, compro de você, tá? Ou a China ainda continua comprando da gente, não reforça o petróleo russo porque não tem disponível nesse momento ao que ela precisa, aos moldes que ela precisa. A China acabou de reportar um PMI acima do esperado. Enfim, eu quero dizer para vocês, para concluir, pessoal, não gosto de imposto sobre exportação, acho um péssimo exemplo, não deu certo em nenhum lugar do mundo, protecionista pra caramba, e não é isso que o mundo está precisando, não é isso que o Brasil precisa. O que o Brasil precisa, de fato, é discutir o lucro da Petrobras, e não a política de preços, e não a política de investimentos. A política de preços de investimentos tem que ser ali, parelho a parelho, vários interesses, tá? Tanto, na minha opinião, dos acionistas minoritários quanto da União. A Equinor dá certo assim. Então copia o que dá dando certo. Tá? Deveria copiar em tese a economia mista da Petrobras. Tá ok. Tá? Só que como a gente não tem essa holding, na minha opinião, que cuida do lucro, para fazer justiça social em um governo de esquerda ou para distribuir dividendos num governo de direita, como a gente não tem essa holding, o papo político fica na Petrobras, na produção, na política de preços, na política de investimentos e gera muito ruído e ineficiência para uma companhia que poderia já estar fazendo muito mais justiça social para o lado da esquerda e muito mais dividendos, como essa parte de dividendos nós tivemos no último governo, sim, distribuiu muito acima dos seus pares internacionais. Então, ano passado, eu considero que a Petrobras esteve errada, tá certo? Em vez de a gente isentar o ICMS, deveria sair da Petrobras, o lucro da Petrobras deveria ter sido utilizado para amortizar um pouco, amortizar não, ter não seria amortecer, perdão, um pouquinho dessa inflação. Então, do lucro da Petrobras, e aí não a empresa Petrobras, tem que ser uma holding, e aí por isso que eu falei de preguiça, o governo tem que ter ali esforço cerebral para ir até a Noruega, ver que está dando certo aquilo lá, traz o modelo para cá, tá certo? Como o Haddad está dizendo que está trazendo muitos economistas para fazer o arcabouço fiscal, poxa, traga também para a Equinor. A Equinor dá muito certo, poxa. Tá fazendo justiça. A Noruega vive num bem-estar social muito bom. E, lógico, um país menor, mas dentro da Equinor, ela tem um braço muito social ali, que conservadores, que é o partido atual da Noruega, acham uma maravilha também. Então, cada lucro da Equinor é comemorado por conservadores e por progressistas na Noruega. Aqui fica esta... Putz a vida, né? É o que a gente tem que falar. É um vídeo muito opinativo meu aqui, viu, pessoal? Então, eu acho que tem um modelo para copiar. De novo, eu, como um cara mais heterodoxo, gosto dos países nórdicos, gosto da Equinor, por isso. Tem uma empresa produtora que refina com economia mista, mas o lucro de um setor estratégico e finito, o lucro sim é estatal. Você liberal, tudo bem, pode não acreditar muito na parte de política de justiça social. Mas você entende, mas eu acho que nós concordamos que é importante ter ali o que fazer com o lucro. Você liberal, como eu falei, né, pode distribuir em dividendos. Um governo de esquerda, quando ganhar, pode fazer políticas com o lucro da Petrobras e não com a produção, e não com os investimentos, e não com a política de preços. Esses últimos três tem que ser discutido realmente, né? Tiro, porrada e bomba ali entre minoritários e majoritários, mas tem que ter um board de economia mista, pelo menos essa é a minha opinião. Agora o lucro não, o lucro pode ser 100% político, tá? Fazer política pública com o lucro. Isso eu acho coerente. Em um governo de esquerda vai ter menos dividendos, mais distribuição para um FIES, um Minha Casa Minha Vida, ou para um fundo de estabilização, para conter a inflação, como foi ano passado. Mas não, a gente quis cortar impostos, jogando uma baita uma bomba fiscal que está fazendo todo um desequilíbrio agora nesse ano. Então, tem muita coisa para se discutir num vídeo como esse, pessoal. Está dando 14 minutos, mas eu quero gerar minha opinião, compartilhar minha opinião aqui para vocês e dar um caminho. Eu gosto muito do modelo da Equinor. Deixo aqui um artigo para vocês super rápido que fala um pouquinho, mas quem tiver mais curiosidade, estudem. Tá? Não quero trazer a economia nórdica para cá, da norueguesa para cá. É um país com geopolítica diferente, com tamanho diferente, mas eu quero trazer a política da Equinor
para a Petrobras e para a União. Eu acho que para a União não, para a classe política. Pô, isso dá certo, cara. Só basta criar, tá certo? Porque aí separa o eleito, ele vai cuidar ou ele vai cornetar sobre o lucro da Petrobras. Mas a Petrobras em nenhum momento vai deixar de ser lucrativa, vai deixar de ter ali um pouco de previsibilidade do que se vai fazer. Por que não? O conselho é mais parelho, tá? Lei das estatais, tudo bonitinho ali, pau a pau, então todo mundo fica confortável, como foi nos últimos anos, tá? Como foi ali 2017 para frente, Petrobras não tem que se cornetar no seu modus operandi. O que se tem que cornetar é o que se faz com lucro. E aí eu cornetei ano passado o que se fez com lucro, distribuiu muito dividendo, não quis fazer em nenhum momento algum tipo de amortecimento da própria inflação, se decidiu por corte de imposto, achei errado, tá? Naquele momento, devido a como se cortou o imposto e qual imposto foi cortado. Tá? Agora a bomba fiscal está explodindo neste ano aqui, poderia ser em qualquer outro governo, não estou dizendo para um governo X ou Y, os governos fazem isso, por quê? Porque a política é feita em cima da companhia, tá? Foi feita em cima da companhia e não em cima do lucro. Tem que se fazer política em cima do lucro, deixa o CNPJ e a Petrobras produzir o mais possível e jogar o jogo do mundo. O jogo do mundo atual é a PPI, então joga. Tá? E a gente vai lucrar o máximo possível, porque quanto mais lucrar, mais se pode fazer política. Liberal ou de direita, esquerda e tal, com o lucro. Deixa a Petrobras fora tabloide. Né? Mas vamos lá, pessoal. Para finalizar, quero só cornetar aqui a parte de petróleo Brent e Petrobras. Ontem no TC eu falei que essa faixa de preço aqui, né, entre os 24,50 e 8 e 26,38 por hora é dominada pelos comprados, tá? Sem muita intensidade. Essa faixa de preço é considerada aqui tanto topo, tá, como fundo. Então é uma faixinha que os preços tendem a ficar martelando caso as coisas ocorressem normalmente. Mas essa notícia de imposto de exportação, pessoal, sinceramente, como ela veio mais com intensidade pós-pregão, eu acho que a Petrobras tem tudo aqui para tomar uma pancada para baixo. Tá? O Brent está segurando, até subindo hoje. Tá? Então o Brent está segurando, a Petrobras também está segurando. Tá? A Petrobras subindo um pouquinho mais, talvez aí pela expectativa agora dos resultados e de dividendos. Vamos ver como que vai ser anunciado. Saiu-se uma notícia que a política seria feita em cima dos dividendos da Petrobras, que é o correto. É um primeiro passo para chegar aonde eu gostaria que chegasse, que é a criação de uma holding. Tá? Mas também fazer uma política em cima dos dividendos, talvez não precise nem criar a holding. Se fizer uma política bem feita, crível, previsível ali, e aprovada e tudo mais, ser constitucional, beleza. Constitucionalmente, os dividendos da Petrobras têm ali um papel também social. Quando estivermos com uma inflação acima de X, os dividendos serão de 10%, de 5%. Quando a inflação estiver em Y, os dividendos podem ir até 40%. Tá? Não custa muito, só não pode ser preguiça, mas que a política seja feita em cima do lucro da Petrobras. Tá? Aí eu acho bem bacana, essa é uma visão minha, deixe nos comentários a sua. Mas em preço, pessoal, perdeu um pouquinho aqui o viés dos 28, dos 29, 24, tá? Que era o meu viés, certo? Mais uma ondinha para cima, que agora temos essa taxa de exportação aí, que esquisito. Cortar o preço da gasolina, pessoal, a gente estava com defasagem, estava mais caro mesmo que o mundo, então acho que isso não impactou, não deveria impactar pelo menos. Então esse corte, ele foi natural ali, tá? Agora, imposto sobre exportação é de morder, né? Qualquer um, né? Qualquer direção política que você me assista tenha, puta, não deu certo em nenhum lugar do mundo, tá? Então fica difícil sustentar. Aqui estão os principais preços, pessoal. Agora sim, do curtíssimo prazo. Então, o meu cenário era mais uma altinha de 4,50 a 5,50, que tem sido desde a DataX pré-eleição. Tá? Essa altinha aqui, que agora estou rabiscando de vermelho, mas a setinha verde, que representa, a partir desse fundinho aqui, subindo mais esse 4,50, 5, 20%, a gente vai ficar ali entre os 28,6, 29,51, 28,71. Tá? Agora, né, com essa notícia, muito provável que a gente venha mais para os 23,80, 23,11 aqui, pelo menos, tá? Até sacudir um pouquinho melhor e digerir um pouquinho melhor esse tipo de notícia. Pessoal, posso estar redondamente enganado, o mercado pode adorar esse imposto, eu acho que não vai gostar, entendeu? Pelo menos é a minha percepção, o mercado não abriu ainda. Comentem, acho que é uma discussão, assim como a discussão dos juros,
bem importante para o país. Petrobras é um monstrinho histórico, não foi fácil criar ela, é o nosso imposto que o criou, tá? Eu tenho essa seguinte opinião, que as discussões sobre investimento, desinvestimento, a política de preço, toda a produção, política de produção, aonde investir, etc., tudo isso tem que ser na pancada mesmo. É economia mista, escuta bastante discussão de vários pontos diferentes, tá? Cara, desde o acionista minoritário, a união, ao trabalhador, lá, ao sindicato, todo mundo tem que participar, tá? E no final sair com um pouquinho de cada um, tendo ali o seu interesse conquistado, tá? Agora, o lucro não. O lucro, como é uma empresa estratégica, uma produção finita, um combustível fóssil que ninguém mais quer, todo mundo está querendo mudar. Quando a gente conseguir fazer a transição, né, provavelmente o petróleo não vai ser mais utilizado. Tá? Então, isso sim, pode se discutir aí, tá, como o lucro, assim como foi lá atrás o lucro do pré-sal, né, para a educação e tal, pode se discutir agora também a criação ou de uma holding ou de fazer uma política de dividendos que contemple, tá, a inflação, que contemple, né, algum tipo ali de gatilho, de ferramenta, para que o lucro dela seja utilizado, por exemplo, para amortecer uma inflação nos combustíveis que é tão importante para qualquer país. Por mais que a gente está tentando mudar de matriz energética, não é da noite para o dia. Então, para qualquer país hoje, ter combustível controlado, uma menor inflação no combustível, sai na frente. Tá? Vai sair na frente, seu produto final vai ficar mais barato, você vai conseguir exportar de uma maneira mais barata, vai ganhar mercado, aquela coisa toda bonita. Imposto sobre exportação, pô, nossa vizinha faz aqui faz tempo. E não dá certo. Nem para dentro do país, nem para fora do país. Então não quero cornetar a Argentina aqui, mas olhem o exemplo da Noruega e olhem o exemplo da Argentina. Tá claro ali quem que deu certo, quem que não deu. Então, poxa, poderiam ter esse trabalho aí, tá? Ou mexer na política de dividendos, pode ser uma boa, tá? Na minha opinião, melhor do que mexer na política de dividendos é o lucro. Deixa o lucro separado da companhia e só faça política em cima do lucro. Tá? Em cima do lucro, faça política. Porque a Petrobras, pessoal, se a gente pensar numa lógica agora mais mercadológica, mais liberal, a Petrobras, quando ela lucra mais, ela tende a ser um hedge da inflação. Então, se a inflação subir, a Petrobras lucra mais. Ela lucrou, ela rebate esse lucro a mais num fundo de estabilização ou na bomba. Tá? Com uma política, então, em cima do lucro. Deixa ela lucrar primeiro. Depois você fala para a sociedade que, olha, bacana, a gente vai utilizar esse lucro aqui para bater aí o seu preço da gasolina. É isso. Tá? Mas, pô, de 3 em 3 meses que ela divulga lucro. Beleza, mas, pô, nenhum país vai entrar em erupção em 3 meses. A gente está aguentando inflação há mais de um ano. Tá? Então, acho que o timing dá certo. Equinor, um bom exemplo. Custa nada seguir ali, manda lá uma meia dúzia de cidadão e cidadã estudar Equinor, traz o modelo para cá, tenta aprovar no Congresso, aprovou a lá brasileira, mas pelo menos tentou se desenhar algo parecido com o que deu certo e dá certo até hoje. A Equinor. Pessoal, vou deixar aquele artigo lá na descrição novamente para vocês. Agora sim, um abração.